Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência da nossa programação do dia, trazendo aqui debates, conversando aqui com diferentes setores aí do campo da esquerda e debatendo assuntos de extrema importância, de extrema relevância aí, né, para as transformações, né, para fazer as transformações necessárias para transformar radicalmente a nossa sociedade. E, né, e um desses debates, obviamente, tem que fazer é debater a conjuntura nacional. E eu estou aqui, né, hoje, com o Walter Carvalho, ele que é um militante independente, também tem uma conta, né, no Instagram e que também produz algumas lives muito boas, né, que ele faz. E então resolvi aí bater um papo com ele. Então, sem muita demora, Walter, tudo bem? Antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Tudo bom, Guilherme? Prazer, obrigado pelo convite. É, Tenho já algum tempo aí de militância, né? Quando jovem, já militei em algumas correntes, depois parti para o campo da independência. Hoje a gente tem uma atuação junto a alguns movimentos, alguns coletivos, mais ainda no campo da independência de classe. A gente tem uma posição marxista, revolucionária, com uma orientação trotskista, evidentemente. Atuo também na luta do movimento vegano. A gente já tem aí uma atuação já bem combativa, sobretudo para politizar o movimento, que é bem problemático. E, e estamos construindo aí um pouquinho dessa luta coletiva, através do Instagram, através da prática, né? Porque isso aqui é só um canal para a gente se comunicar, né? A luta mesmo é na prática, é nos movimentos, é no dia a dia, na USP, que também atuo lá, enfim, em diversos locais aí junto aos camaradas. É um prazer estar aqui. Maravilha, Walter. E vamos aí para a primeira pergunta, né? Peço aí para que mantenha o microfone desligado. É, Walter, primeiramente, né, passado aqui mais de 6 meses, né, de governo petista, qual que é a sua avaliação do atual governo? É uma pergunta difícil de responder, né, com pouco tempo, né? Eu acho que é um governo, eu me posicionei junto com algumas correntes anterior à eleição pelo voto nulo, né? Tem uma posição muito firme de combate ao petismo. Eu já fui militante do PT quando jovem e rompi com o PT mais ou menos em 1990, 1991, após a eleição, né? Ali o partido já mostrava claramente, não que antes ele não demonstrava, né? O PT sempre foi um partido de frente, né? Um partido que tem como base o campo da constitucionalidade, mas ainda havia uma combatividade, né? Até as eleições de 89 a gente ainda estava lá. Depois a gente começou já a ver, sobretudo o antigo grupo da articulação, né? Dominando o partido de fora a fora, e promovendo aí pouco a pouco a saída de um monte de correntes, né? Ainda existe uma ou outra corrente lá dentro que você poderia dizer que ainda tem algum ideal mais progressista, mas o partido como um todo está no campo da institucionalidade burguesa, né? Os seus 4 mandatos foram um exemplo disso, e havia toda uma parte da esquerda que dizia que era necessário se apoiar o governo Lula para que não houvesse novamente uma vitória do fascismo. Mas, na verdade, né, a gente fica andando em círculos, né, como o cachorro correndo atrás
atrás do rabo, como a gente está vendo agora, nesses 6 meses. Eu vou chegar na resposta. Então, de certa maneira, o vácuo criado pelos governos petistas deram lugar para o ascenso do protofascismo na figura de Bolsonaro. A saída teria sido derrubar Bolsonaro nas ruas. Houve possibilidade disso, mesmo com a burocratização dos movimentos. O setor político da oficialidade, do reformismo, preferiu levar para o campo das eleições. Lula ganhou, né, nós tivemos aí, logo em 8 de janeiro, uma manifestação nítida aí de como pensam essas pessoas, né, de como elas se movimentam politicamente, sobretudo financiado pelo agro e por setores, alguns setores evangélicos, alguns setores mais conservadores. E o petismo, desde o início, veio mostrando a que veio, né? Eu acho que o desenho da frente ampla já era a formatação do que nós teríamos nos 4 anos, que era uma frente que, primeiro que o vice era Geraldo Alckmin, não dava para esperar muito dessa configuração. E a frente ampla, para derrotar o fascismo, né, como eles se reivindicavam, na verdade, continha elementos do fascismo no seu interior, né? Ali havia representantes da burguesia de todos os setores, né? E a vitória do governo Lula vem num cenário de crise econômica mundial, não é um fenômeno específico do Brasil, é um fenômeno de crise também do setor produtivo no Brasil, desemprego em crescentes números a cada dia que passa, uma inflação que está sendo controlado com uma política controlada entre aspas, né, mas está sendo de alguma maneira refreada com uma política de juros altíssimo, um Congresso que pouco se renovou, ao contrário, se endireitou mais, vamos assim dizer, e até mesmo se fascistizou em alguns setores. E esse governo vem, desde o começo, patinando, demonstrando grandes dificuldades, colocou o próprio vice num dos principais ministérios, colocou uma figura declaradamente social-liberal, que é o Haddad, para governar a pasta do dinheiro. Esse governo que tinha combatido pelo menos em discurso, Lula tinha feito todo um discurso contra a política, né, contra o teto de gastos, né, e de certa maneira cedeu ao mercado, colocou o Haddad às pressas para fazer o chamado arcabouço, que é nada mais, nada menos do que o antigo, aquilo que o Bolsonaro já vinha praticando, né, que foi aprovado, que era a política de gastos. Ao mesmo tempo, ele não está conseguindo construir uma unidade interna no próprio partido, não está conseguindo construir uma unidade junto ao Congresso, isso já era esperado. Vem num braço de ferro infantil aí com o Banco Central, né, que, na verdade, esse braço de ferro é até a segunda página. E o que se coloca nesse primeiro semestre nos primeiros 3 meses, sobretudo, para contentar alguns setores mais à esquerda, se nomeou algumas pastas mais ligadas às causas sociais de lideranças mais históricas ou que tinham alguma relevância dentro do campo da esquerda, sobretudo da esquerda reformista. Só que os principais ministérios, que é o que envolve, o que eu chamo que é o que envolve o cofre, né, que envolve a grana, estão nas mãos da burguesia.
Lula, ao invés de se apoiar nos movimentos sociais, é claro que ele não fará, porque ele tem uma contradição com esses movimentos, ele tenta segurar o MST, ele pouco fez contra a CPI, ou nada fez com a CPI, né, do que agora se instala do MST, ele não acena para lado algum referente à política dos povos originários com relação ao marco temporal, e é um governo que, para o segundo semestre, fará tudo para agradar o mercado, através da aprovação e implantação do arcabouço do Haddad, e, de certa maneira, pretende aí fazer uma reforma administrativa aí nos próximos, uma reforma fiscal e administrativa para contentar ainda mais o mercado, né? E dessa maneira, Lula espera, né, que ele vai conseguir a governabilidade por mais 6 meses. Na verdade, o Lula, ele está fazendo uma política de vamos ver o que vai dar. Ele está se movimentando de tudo que é maneira, com muitas visitas fora do país, para tentar até desviar um pouco a atenção e conseguir algum acordo ou outro para o Brasil. E, enquanto isso, os movimentos estão profundamente aparelhados aí, sobretudo pelas direções dos sindicatos e movimentos, né? Então, a minha visão que esses primeiros 6 meses estão sendo já aquilo que a gente previa. Eu só acreditei que talvez fosse, pelo menos esses 6 meses, um pouquinho mais progressista do que foi. Ele vem sendo realmente um governo bem firme, inclusive com os próprios movimentos. Haja vista o que ele fez com a sua própria ministra, em público, desautorizando ela, mandou ficar quieta, enfim. E aí depois, é claro, ele acaba, o Lula é um grande estadista nesse sentido, no sentido burguês da fala, né? Ele vem conseguindo ainda alguma movimentação positiva, mas para as massas trabalhadoras mesmo, nada foi feito. O salário mínimo sequer teve aumento, teve um reajuste patético, não pode ser considerado aumento. Os empregos não vêm, ao contrário, né? E toda uma pseudo dinâmica aí de que algo está sendo feito de diferente. Então é essa a minha avaliação desses primeiros 6 meses, de uma maneira bem sintetizada. Sei que a gente vai desenvolver mais. Maravilha, o Walter. Você coloca aí da extrema direita, né, e faz toda uma crítica de setores que falam que para lutar contra a extrema direita tem que apoiar o atual governo. Aí eu faço a pergunta: para lutar contra a extrema direita tem que apoiar o governo do Lula ou tem que ser através do método da luta de classe? Eu sei que a resposta vai estar na minha pergunta, mas eu gostaria que você respondesse. Boa pergunta, é óbvio que é uma pergunta retórica, né? Mas o governo Bolsonaro foi reflexo da política de conciliação de classes. O bolsonarismo nasceu da política de conciliação de classe, inclusive agora, em 2023, está fazendo 10 anos, né, de aniversário aí das manifestações que começaram exatamente lá atrás. O governo Lula se portou muito bem dentro da expectativa burguesa com seu primeiro mandato. Havia campo para isso, o mundo era outra conjuntura, o capitalismo sempre tem crises, mas aquele momento era um momento que era um pouco melhor que esse. Havia aí um cenário diferente com relação às commodities e tudo isso. O segundo governo Lula foi meio que sequência do primeiro. O governo Dilma já começou problemático. Nós tivemos a crise de 2008, foi uma crise brutal do capitalismo.
esse governo não produzindo nada de concreto do ponto de vista da luta, deixou o cenário em aberto, o movimento, a esquerda paralisada pela burocracia sindical e pela ausência de uma vanguarda revolucionária, pelo menos uma ausência de uma vanguarda revolucionária que estivesse à frente dos movimentos. A gente sabe que existem elementos na vanguarda revolucionária, mas ainda dentro de uma perspectiva diminuta frente às lutas sociais. Isso gerou um campo aberto, né? Na política não existe vácuo, né? Tudo é ocupado por alguma coisa. E como dizia, né, o grande Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então nós tivemos aí a ascensão de forças, porque muito se fala em fascismo. Nós não vivemos ainda a experiência do fascismo, né? O que houve no governo Bolsonaro foi o ascenso de forças protofascistas, né? E que estavam nas catacumbas da própria política nacional, sempre existiram, desde o do integralismo, né? Aliás, foi uma das poucas vezes que a esquerda se uniu para derrotar o integralismo. E, evidentemente, que desde esse momento, né, desde o golpe contra a Dilma, a esquerda vem sofrendo uma divisão cada dia maior por essa política nefasta de conciliação de classes. É essa política nefasta de conciliação de classes que gerou o protofascismo. E não é com essa política nefasta de conciliação de classes que nós vamos derrubar o protofascismo. O fascismo já vem se estruturando. O fascismo é só um dos produtos da ditadura de classes da burguesia. A burguesia utiliza os produtos que estão ao seu alcance para que ela possa pescá-los e inserir em determinados momentos. Lula foi muito interessante para a burguesia em determinado momento. O protofascismo foi muito interessante. Não podemos esquecer que, graças ao golpe, não que não iria acontecer com a Dilma, mas talvez iriam ter um pouco mais de dificuldade. Graças ao golpe, a burguesia conseguiu vir com um rolo compressor e fazer as reformas que fez, as contra-reformas que fez, né? Reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e o governo Lula, com essa expectativa de derrotar o protofascismo, que não era um produto interessante. A burguesia não gosta de tirar seus cães raivosos e insanos da prateleira, mas quando é necessário ela retira. A burguesia sempre almejou ter um nome nacional e nunca conseguiu ter. Isso desde o começo da República. Sempre foi um problema para a burguesia ter um nome nacional, um nome que fosse uma liderança nacional, tal como é Lula. Então, Lula é utilizado muitas vezes pela própria burguesia para esse fim. Bolsonaro não era uma figura interessante para a burguesia, porque ele é um desorientado. A gente sabe o que esse tipo de governo provoca. Tanto é que ele não teve um apoio de setores da própria burguesia que se achou que iria apoiá-lo. Ao contrário, seus setores apoiaram Lula, que é a Frente Ampla. Então, não é de forma alguma apoiando o Lula que se combate ao fascismo. Ao contrário, nós estamos de novo gestando o caminho para a extrema-direita ascender aí em algum dado momento, porque a política reformista vai ser novamente, e agora com um peso maior de responsabilidade, ela vai ser inexoravelmente uma política fracassada, sobretudo para as massas, que vão ver a sua qualidade de vida aumentando pouco. Isso se não vir, como já mostramos, né, novos escândalos que sempre aconteceram aí nos governos petistas, porque é interessante tirar isso da cartola. A burguesia usa essas situações, como usou a questão do mensalão, do petrolão e coisa e tal. E a classe média se alvoroça com isso.
Então, provavelmente, Bolsonaro não seja mais o candidato da burguesia, até pelo seu desgaste natural frente à administração da pandemia, além de ser uma figura absolutamente repugnante do ponto de vista político. Ninguém gostava do Bolsonaro, nem a burguesia gostava do Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado lá jogado às traças, mas era o nome que conseguiu unir forças naquele momento, sobretudo de um setor conservador que vinha clamando nas ruas. Provavelmente se esteja gestando o novo protofascismo em São Paulo, com a figura do Tarcísio, ou em Minas Gerais, com a figura do Zema. Pode ser que venha outro nome, mas acho muito difícil que errem dessa maneira. É nítido que talvez Bolsonaro seja utilizado como o bobo da corte para angariar votos, mas outro nome, talvez um pouco mais polido, vamos dizer assim, do ponto de vista social, será utilizado aí para ser o novo elemento da extrema-direita. Isso se não conseguirem gestar um elemento, algum nome intermediário nesse interim, né? Da própria burguesia mesmo, talvez uma dessas vozes que estão no próprio governo Lula, talvez a Tebet, talvez o próprio Alckmin, né? No entanto, do ponto de vista político, e aí o fascismo está firme e forte, tanto no legislativo, como se inserindo aí na ramificação da classe média, no judiciário, né? O judiciário é um judiciário fascista, grande parte, é só a gente vê aí as decisões que vêm sendo proferidas contra a população, contra as massas, e por aí a gente vê onde a coisa está levando. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a gente só pode derrotar o fascismo e qualquer ameaça ao campo da esquerda nas ruas, como deveríamos ter derrotado o fascismo contra a ameaça contra Dilma na rua, contra o golpe na rua, contra a prisão de Lula nas ruas. Aliás, foi uma das vezes que a esquerda se uniu, né? Até quem era radicalmente anti-lulista, né? Antirreformista, estava ali no Sindicato dos Metalúrgicos, querendo que Lula não se entregasse. Mas é claro que Lula já sabia o fim de tudo isso e procurou fazer o caminho para se transformar num mártir aí dessa esquerda pequeno-burguesa reformista. Então, o que nós temos que fazer é a esquerda realmente marxista, revolucionária, que segue atuando, que eu sei que é grande parte da esquerda que você promove aí os debates, essa esquerda tem que se unir através de um programa mínimo, que é um programa pelas reivindicações imediatas das massas, e varrer com os pelegos, com toda essa gente que domina os sindicatos e movimentos, e promovermos uma ampla oposição ao governo Lula e à burguesia nacional, para derrotarmos o fascismo, o governo Lula, e todos que advêm aí, que todos que são, de alguma maneira, atestados pela burguesia nacional. O fascismo é só uma das manifestações, ele nunca vai deixar de existir. É um equívoco profundo, né? Mas não acredito que nós vamos derrotar de qualquer maneira o fascismo, se não for através da ampla mobilização das massas, greve geral, ocupação de fábricas contra as demissões, ocupação de terras, bloqueio de estradas, tudo aquilo que a esquerda sempre fez e deixou de fazer por causa justamente da política de conciliação de classes. Maravilha, Walter. E Walter, falando ainda no combate, né, contra a extrema-direita, né,
Vou fazer duas perguntas em uma, né, para você. Primeiramente, o Bolsonaro, né, pode ficar inelegível e até mesmo ser preso, né? Logo menos, ou pelo menos o STF está querendo o Bolsonaro inelegível. E segundo, é possível enfrentar essa extrema-direita por meio das instituições, apostando em figuras como o Alexandre de Moraes? É uma boa pergunta. Questão de Bolsonaro ficar inelegível, eu acho que é questão de algum tempo aí. Eu acho que isso vai acontecer. Bolsonaro preso é uma pergunta interessante. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que há setores que querem isso, inclusive da própria burguesia, inclusive do próprio judiciário, mas eles vão avaliar aí muito o impacto político disso. A gente não pode esquecer que ele tem aí um apoio de 20%, pelo menos, de bolsonaristas com muita convicção. Não sei se teremos Bolsonaro preso. Acho uma possibilidade mais remota. Gostaríamos, claro, mas não acho que é esse o caminho, né? E se nós podemos apostar no campo da institucionalidade, sobretudo aí figuras como Alexandre de Moraes, para derrotar a extrema-direita, não. Não porque a extrema-direita, ela não são pessoas, né? Não é o Bolsonaro, não é o Tarcísio, né? A extrema-direita, ela faz parte, ela está edificada e ramificada na sociedade burguesa de classes. Ela representa um setor da sociedade muito organizado. Ela já era a base da política nacional e foi durante muito tempo. A gente não pode esquecer que a ditadura militar ela teve como apoio, né, a OAB, ela teve como apoio a Igreja Católica, ela teve como apoio diversos setores que hoje são considerados mais progressistas, né? Nós tínhamos desde aquela época a TFP, nós tivemos os integralistas. O grande senão, né, a grande questão que a gente tem que se perguntar é como que a extrema-direita ela conseguiu se organizar enquanto o movimento político de massas, que eu acho que é o grande diferencial, porque até então a extrema-direita eram grupos raivosos, né? Eu falo que é aquele tiozão do churrasco que enchia o saco, ele sempre existiu. Aquele cara que era da rota, que defendia que bandido bom é bandido morto, esse cara sempre existiu. Essa sociedade advinda da ditadura militar sempre existiu, mas antes da ditadura ela também já existia. A questão é como que nós vamos, enquanto marxistas, né, porque o marxista ele tem que se basear nos fatos concretos, enfrentar eu não chamaria nem de bolsonarismo, né, acho que Bolsonaro ele não criou um movimento. Bolsonaro é uma figura muito abjeta para criar qualquer tipo de movimento. Nós temos que falar extrema-direita, o nome correto é extrema-direita, você está certíssimo. Então, a extrema-direita, ela está instituída nos grupos sociais, nas escolas, né? Eu vejo a FEFELESH, por exemplo, na USP, que sempre foi um campo de vanguarda, já tem elementos, é claro, de uma maneira muito clandestina, porque eles mesmos têm vergonha, eles sabem que eles podem sofrer represárias se manifestarem, mas na FEFELESH já tem grupos de extrema-direita. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a extrema-direita está aí.
ela não é Bolsonaro. Extrema-direita é um movimento político, é um dos produtos da prateleira burguesa, ela tem pautas que são muito claras, pautas que são muito claras, são pautas extremamente conservadoras, reacionárias, não são nem conservadoras, são reacionárias. Ela se apoia, como sempre se apoiou, nas igrejas, tanto em parte da Igreja Católica, como agora, né, que é um fenômeno mais recente, nos grupos pentecostais das igrejas evangélicas. Eles se apoiam entre os militares, e se apoia em grande parte da classe média, inclusive muito do que hoje é extrema-direita, foram eleitores de Lula no primeiro mandato. É interessante verificar isso. Né? Muitos que votaram em Bolsonaro hoje, na primeira eleição de Lula, votou em Lula. Ou seja, a classe média ela não tem ideologia. A classe média ela tem interesses. Né? Quem tem ideologia, quem tem compreensão histórica é o proletariado, é o campesinato, são os oprimidos. E esses grupos, eles têm que ser, de novo, resgatados dentro de uma perspectiva histórica pela sua vanguarda. É a vanguarda que guia as massas, não o inverso. E o que vem acontecendo é que esse campo da institucionalidade, eu vejo muitos elementos de esquerda, chamados de esquerda, depositando esperança em figuras como Alexandre de Moraes. Quem foi Alexandre de Moraes? Ele foi indicado por quem? A gente não pode esquecer que Alexandre de Moraes é amicíssimo do Temer. Quem foi Temer? Foi o vice da Dilma, foi o mesmo cara que conduziu o golpe. Então, assim, não há que se depositar nenhuma esperança no campo da institucionalidade, ao meu ver, e ao contrário, né? Cada vez que a gente deposita qualquer esperança no campo da institucionalidade, há o refreamento da luta de classes, as massas deixam de cumprir a sua missão histórica, né? O Brasil tem um sério problema no campo da esquerda. É uma esquerda que ainda ela se divide, subdivide e subdivide mais ainda em grupos. Né? Nós nunca tivemos aqui uma esquerda realmente revolucionária que conseguisse conduzir as massas. O que a gente tem de esquerda foi um retalho de partidos, um retalho de tendências, um retalho de proposições e de interesses genuínos e legítimos, que foi pós-ditadura militar na formação do PT. Né, o PT foi essa força política. Se você pegar o primeiro estatuto do PT, né, você tem lá figuras históricas que assinaram a filiação ao PT. O primeiro filiado foi Mário Pedrosa, né, e tantos outros. E o PT já nasce como um político, um partido que conduziria as forças políticas para a institucionalidade. Já nasce dessa maneira. Mas ali dentro havia tendências revolucionárias, marxistas. Grandes nomes do marxismo saíram dali, e hoje nós temos diversos partidos que quase todos saíram do ventre do petismo. Hoje, são partidos que se reivindicam e lutam por um marxismo mais radical, mais revolucionário. À exceção dos partidos que vieram de tradição stalinista, né, que eram os partidões da vida, né, que também tiveram diversas divisões. Então, não podemos esperar nenhuma dura derrota do fascismo pelo campo da institucionalidade. Não creio que Bolsonaro será preso. Se for preso, vai depender muito da conjuntura política, eles vão saber analisar isso com muita propriedade. E se for preso, vai ser só para inglês ver, vai ser só uma prisão pro forma, né?
a esquerda punitivista que quer que as coisas sejam feitas por esse caminho, não que a gente não queira que Bolsonaro seja preso, a gente quer toda sorte de coisas maravilhosas para essa figura repugnante, né? Mas não é isso, não é a questão moral, a questão é política, né? Bolsonaro provavelmente não seja preso, creio que sim, inelegível, porque querem um nome mais polido, um nome de direita, de extrema direita, mas que saiba falar, pelo menos, né? Bolsonaro volto a dizer, é um beócio, uma figura repugnante. Ninguém suportava ele, a não ser realmente aqueles grupos muito de mesma base intelectual. Walter, você fez uma pergunta extremamente interessante e que eu gostaria que você respondesse ela, né? Como que a extrema direita conseguiu ser um movimento de massas? É verdade, né? Não desenvolvi. Isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno mundial. O capitalismo mostra sua crise. É uma crise brutal. Talvez seja a maior crise, talvez seja a derradeira. Não acredito que o capitalismo já tenha muito mais fôlego para transmutar-se. E com toda a crise estrutural do capitalismo, vem a profundo bancarrota, vem a profunda carestia sobre a vida das massas, vem destruição de forças produtivas, vem guerras, como estamos vendo agora, e esse vácuo que não existe na política, não existe uma resposta, né, porque a esquerda pequeno-burguesa reformista, ela não responde a nada, por onde ela passa, ela só faz merda, desculpa a palavra, ela só faz merda, e essas forças que estão no subterrâneo da ideologia dominante, elas ganham força, elas ganham destaque. E aí vem, junto com um discurso de moralidade, que é muito forte em setores da classe média, e das massas oprimidas também, porque a classe média, ela, ela, ela traduz um discurso de setores da burguesia, e por correia de transmissão passa para setores das massas, né? Não podemos esquecer que é o comerciante que obriga seus funcionários a votar num determinado candidato, os setores as regiões mais pobres do país, e não só regiões mais pobres, isso acontece em São Paulo, acontece em todos os rincões, não é um fenômeno só dos rincões, acontece nos grandes centros também. Essa ideologia moralizante, essa ideologia de que está tudo errado e que nós vamos resolver, ela ganha voz. E ela ganha repercussão. Tem um filme que eu recomendo vivamente, que é do Bergman, do Ingmar Bergman. É um filme que conta como que nasce o fascismo, o nazismo, né? Ele pega aquele período entre guerras, que a Alemanha tinha acabado de ser destruída, aquela crise brutal que havia na Alemanha, e pega aquela classe média, aquele setor da pequena burguesia, junto com uma burguesia descontente, e como que ali nasce o ovo da serpente. Inclusive, o nome do filme é O Ovo da Serpente. Não podemos esquecer, Hitler foi eleito, todos esses principais nomes tiveram apoio das massas, né? E nós estamos falando
do ponto de vista histórico, de algo recente. 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos é pouco, em termos de história. Então, essas ideologias, elas seguem firme e forte, nas catacumbas, porque a burguesia sempre prefere que as coisas sejam feitas de uma maneira mais branda, para não gerar revoltas. Mas quando não é possível, essas forças são retiradas das catacumbas do inferno e vêm para a sociedade de forma de política, de forma a manifestar-se, né? Se você pensar há 10 anos atrás, nós estamos falando dos protestos de 2013, os protestos de 2013 começaram com a esquerda. Era a esquerda que estava ali. Quem sabe um pouquinho de história sabe. Era um movimento pelo passe livre. Era um movimento, a esquerda estava ali firme e forte. Esse movimento, mais à frente, é capitaneado por setores outros. Então, muito sabiamente, né? E ganha todo um discurso anticorrupção, mas se você for ver, não é diferente do que acontece na Europa, né? Nós não podemos esquecer que agora nós temos na Itália, né? Na Itália de Mussolini, nós temos uma liderança de extrema-direita na Itália. Nós temos forças muito grandes, até na França, que é uma região muito combativa. Se você pegar o grupo fascista na França, o grupo de extrema-direita na França, ele é muito forte. Na Alemanha nem se fala. Então, grupos separatistas, grupos nos Estados Unidos, nós temos um setor inteiro do Partido Republicano que é nitidamente fascista, de extrema-direita. Bem que a história dos Estados Unidos e do fascismo é quase que um sinônimo, mas, por vezes, eles preferem a via mais progressista. Isso aconteceu também na Argentina, isso aconteceu, não vou falar do Chile, porque o Chile, depois de Salvador Allende, ele experimenta um longo período da extrema-direita, que culminou num dos protestos mais rebeldes dos últimos 50 anos na América Latina. E quanta falta fez uma esquerda, uma direção revolucionária no Chile. Aquela luta histórica no Chile acabou desencadeando na eleição do pelego do Boric. E então é assim que nasce a extrema-direita. Ela nasce, na verdade, ela está ali, né? Ela só é multiplicada, né? Como aquele antigo filme popular aí, que é os gremlins, né? Você não pode dar alimento para os gremlins depois da meia-noite, não pode dar água. Então, o alimento dos gremlins, que no caso aqui no Brasil se manifestou através do bolsonarismo, é a própria crise do capitalismo. A classe média passa a ver a sua vida mais difícil, as massas passam a ver seus empregos, as suas condições de subsistência deixando de existir, o número de precarizados, o número de trabalhadores informais nunca foi tão grande, né? E isso já está sendo institucionalizado, inclusive com a nova reforma do ensino médio, que o famigerado Lula não vai revogar. Os caras estão criando matérias para ensinar as pessoas para serem empreendedores, né? O que é o empreendedor moderno hoje? É o desempregado, é o cara que não tem emprego, é o cara que não tem carteira assinada. Então, é toda uma geração que não tem carteira assinada. E esses movimentos ganham uma grande reverberação e aceitação nos grupos religiosos. Isso tem uma força muito grande, sobretudo nos setores mais humildes da população brasileira.
os setores de evangélicos, eles são a bancada chamada bancada da Bíblia, né? Cada dia ela cresce mais. As três bancadas, né? Da Bíblia, da bala e a do gado. E esses caras estão muito bem organizados e eles conseguiram esse vácuo de poder, essa ausência de poder, tanto do campo da esquerda como no campo da direita democrática, vamos dizer assim, a direita mais civilizada. Depois da eleição, depois do fim do período Fernando Henrique, a direita no Brasil ela não conseguiu se organizar mais. E aí voltamos a um fenômeno político muito parecido com a política, com a velha política do café com leite, né? Só que agora não tem organização. Na política do café com leite ainda tinha, agora vai você, depois vou eu. Agora não, agora são vários grupos, são vários subinteresses, o Brasil tem uma burguesia extremamente fracionada, submissa ao extremo, ao imperialismo, mais uma burguesia formada de vários representantes de vários setores, né? E o bolsonarismo, a extrema-direita, ela ganha muita força também com um setor muito organizado, muito potente da burguesia, que é o agronegócio. Então, esses caras, eles conseguiram, eles foram muito perspicazes e tiveram o apoio e o endosso da burguesia, chamada burguesia mais civilizada, burguesia mais progressista. Então, nas primeiras eleições de Lula, de Bolsonaro, no primeiro turno ainda houve a tentativa de emplacar alguns candidatos, a própria burguesia não queria o Bolsonaro, mas quando viram que não era mais possível, que era ou o Lula ou o Haddad, e a burguesia já tinha acabado de fazer o golpe justamente para não ser o PT, porque eles queriam que as reformas andassem, o peso da crise fosse distribuído mais rapidamente sobre as massas, essa burguesia preferiu dar uma guinada radical e apoiar Bolsonaro. Mas essa própria burguesia se arrependeu ao longo do percurso. Bolsonaro foi útil, como Temer foi útil, fizeram as reformas que eram precisas fazer, mas aí depois também, a hora que o cara viu que a coisa estava chegando num nível de psicose moral e intelectual, como menina veste azul e menino veste rosa, coisas do gênero, de um terraplanismo já, né, quase que uma metafísica da psicose, os caras falaram, não dá, né? Aí realmente só ficou com Bolsonaro o setor mais de extrema direita mesmo, que é o que possibilitou a vitória de Lula, que foi apertada, foi muito apertada. Foi muito parecido com o que aconteceu com Dilma e Aécio. Só que, no caso, Dilma era presidente, né? Então, usou bastante a máquina. E Bolsonaro, nem usando a máquina, como ele usou, ele conseguiu evitar a eleição de Lula. Mas, a coisa do jeito que está, nas próximas eleições, eu acho... E tem outro fator, né? Provavelmente, Lula, não sei, será que Lula vai ser novamente o candidato? Quem é que ele vai preparar? Quem é que vai ser o nome dessa esquerda pequeno-burguesa e desse setor da burguesia mais democrata, vamos dizer assim? Não vejo um nome na altura de Lula para liderar as próximas vezes. Será que Lula vai se candidatar de novo? Então, realmente, a gente estamos com um cenário aí bem instável do ponto de vista político. Fora, né, e aí que eu acho que é o mais importante, que é onde a gente entra, o fenômeno caótico que a gente participa, inclusive atingindo as nossas vidas, que é a carestia, é a crise brutal que está sendo desferida sobre as massas, né? As pessoas estão não conseguindo mais sobreviver, as famílias estão com dificuldades profundas, né? Aquele fenômeno antigo de
os filhos crescerem e saírem da casa dos pais, está acontecendo o inverso. Agora os filhos estão tudo retornando para a casa dos pais, e não é por uma questão de dependência psicológica, não, é para juntar as poucas rendas que existem para conseguir pagar o aluguel, para conseguir pagar comida, para conseguir sobreviverem. E é isso quem tem emprego, e quem não tem, muitos estão sendo despejados. A situação do Brasil caminha a passos largos para uma crise social nunca vista. E não vai ser Lula que vai conseguir inverter isso, ao contrário, e evidentemente que, de novo, o fascismo vai ganhar voz aí, porque se a esquerda não chega, se a voz revolucionária não chega, se a pessoa, se as massas não ganham consciência política e de classe, o fascismo vai ter seu papel. Perfeito. Então vamos aí para a última pergunta, Walter. Você toca num assunto bastante interessante, que é essa fragmentação, né, da esquerda revolucionária, né, que é dividido em vários grupos, e eu particularmente acho que esses vários grupos autos se constroem no seu próprio feudo, né? Como fazer aí para poder unificar esses grupos ou ter táticas, né, de aproximação desses grupos para que as ideias revolucionárias cheguem a um campo maior de pessoas que cada grupo separado atuando. É a pergunta que vale 1 milhão, né? Se a gente pegar desde o programa de transição, né, Trotsky vai dizer que a crise da humanidade é a crise da direção revolucionária, né? Desde o ascenso de Stalin, né, a esquerda começou um largo movimento de fracionamento e até contra-revolucionário, por que não dizer isso? Reverter isso, vamos sintonizar isso aos tempos de hoje, porque alguns vão dizer, você está falando uma fala anacrônica, coisa do gênero. Tá bom, então vamos falar isso do ponto de vista concreto. A esquerda, mesmo a esquerda revolucionária, a esquerda marxista, tem que atuar nos movimentos com bandeiras concretas, né, com uma tática que seja comum, né, uma tática que seja comum. Qual é a tática comum? Né, a luta pela sobrevivência das massas, né, é a luta por emprego, é a luta por um salário mínimo vital, é a luta por terra, é a luta por educação pública gratuita, é pelo fim dos vestibulares. Se a esquerda revolucionária se unir em prol de uma frente revolucionária, uma frente de esquerda, uma frente com um programa que a gente chama de programa mínimo, aprovado e amplamente discutido, essa esquerda vai conseguir atuar em conjunto. É só assim, não tem outra maneira, porque é muito Lenin para pouca Rússia. Tem que ter atuação em pontos comuns, né? Agora que a gente vai distinguir realmente, eu concordo com você, agora que a gente vai discutir realmente quem está revolucionário profissional, revolucionário, e quem realmente só quer surfar no movimento, porque quem está defendendo, a gente tem que se perguntar, quem está nas portas de fábrica defendendo os empregos, quem está defendendo o salário, quem está defendendo saúde pública,
quem está nos movimentos. Agora, acho que tivemos um exemplo bom, não tem só coisa ruim, não. Embora com as dificuldades que tiveram, e a gente já sabia da derrota, a POSP, por exemplo, formou uma chapa de oposição, né? Foi um momento que a esquerda se uniu. Importante isso. Eu acho que a gente tem que destacar isso. Eu acho que isso tem que começar a ser conduzido em todas as outras, né? Vai ter agora para a Uni, só estou vendo os minis burocratas formando os seus programinhos, né? Não vejo uma pauta de, olha, vamos derrotar essa pré-histórica burocracia que está na Uni, né? Não tem. Então, assim, que sirva de exemplo o que a POSP fez, né? O POSP não, os professores fizeram nas eleições da POSP. Claro, nós temos problemas lá, nós tivemos problemas, a gente sabia, né? Os professores sabiam que ali seria um campo minado, mas já começou, né? Então, no MST, então, os grupos do MST têm que começar a lutar contra as suas direções burocráticas, o MTST e todos os grupos. Então, aqueles elementos da chamada esquerda combativa, a gente tem que se unir em prol de um programa mínimo e pela construção de uma frente, né? Uma frente única que Trotsky chamaria de frente única anti-imperialista, né? Então a gente tem que começar a criar essa conjunção para que o movimento caminhe para isso. E aqueles elementos que forem um freio a isso começarem a serem denunciados, dar nome aos bois. Não dá mais para ficar cada grupo atuando diferente, só publicando jornal, panfleto e não propondo, né? Tá na hora dos grupos de esquerda fazerem cartas abertas pela construção de uma frente única, em torno de um programa mínimo. Não é esquecer as diferenças, não é esquecer as organizações, não é esquecer o programa. Ao contrário, acho que isso vai reafirmar o programa. Mas nós temos que nos unir enquanto esquerda, na luta política, porque agora nós temos diversos inimigos, né? Nós temos o fascismo, nós temos o reformismo, nós temos... e não dá para ficar nessa querela de quem é Lenin, né? Vamos lutar pelos programas que já estão construídos, pela experiência histórica do proletariado, e, em cima disso, reivindicarmos através de pautas objetivas. É emprego, é salário mínimo vital, é fim da precarização, é fim do vestibular, fim da demarcação das terras indígenas, fim de tudo isso que vem acontecendo, né? Os movimentos LGBTQI+, o movimento preto, o movimento das mulheres, tem que se unir. Agora como fazer isso? Pautas. A gente tem que parar de discussões que são importantes as discussões concretas de programa, tem muita importância isso, mas não é isso que faz a evolução, né? Os bolcheviques, eles não promoviam debates abertos a todo momento, não, é terra, paz, pão, né? Então está na hora de levantarmos realmente a necessidade das massas, e só assim o proletariado, os camponeses, os estudantes vão passar a ver que, olha, existe ali um eco nas nossas falas. Olha, estão ali brigando por emprego, porque a gente não seja demitido.
voltar a levantar a palavra de ocupação das fábricas, ocupação do, e isso vai naturalmente gerar um movimento, inclusive contra as direções dos sindicatos, que vão vir para cima, vai ter repressão, vai ter tudo isso, mas é assim que funciona. É fácil, Guilherme, se fosse, a gente não estava aqui, né? Pois bem, meus amigos, estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates, né, a última do dia. Quero aqui agradecer a participação do Walter, gostei aí bastante aí de trocar essa ideia com ele e passo a bola novamente para ele fazer suas considerações finais. Oi, Guilherme, eu que agradeço enormemente o convite. Desmarcamos algumas vezes, peço desculpa, hoje quase que não dá certo por causa de um problema técnico, mas deu certo. Sigamos aí com as nossas lutas. Quem quiser, de alguma maneira, falar comigo, eu não tenho participação em todas as redes, eu só atuo no Instagram, né? Então é @Walter, com V, ponto, você coloca um ponto, e aí você escreve ponto. Então é Walter, ponto, né? Será um prazer debater com os camaradas, estamos para construir, é um momento muito complicado da história, estamos vendo coisas que a gente talvez não, novas situações que talvez a gente lia, mas não sabia que iríamos passar por elas, e é um momento de uma conjuntura muito complexa, é um momento de sermos combativos, vamos ter muitos cancelamentos, ainda tem um setor da pequena burguesia altamente iludida com o governo petista, que só fará aí realmente a virada de chave com a própria história, né? Então é a história que vai mostrar aqui os equívocos, mas até isso acontecer, né? Até isso estava do outro lado. Até isso acontecer, a gente tem que estar batendo na tecla. Não é fácil ser oposição, não é fácil falar o que tem para ser falado, mas a gente tem que falar, não tem que ter medo de bloqueio, não tem que ter medo de represália, é isso. Sigamos, vamos construir aí um movimento realmente para ser oposição revolucionária a esse governo que aí está. E é claro, se a gente é oposição ao governo reformista, a gente é oposição a ao conjunto da burguesia nacional e imperialista. Obrigado e uma boa noite aí para quem estiver vendo a gente ou vai ver mais à frente. Grande abraço. Obrigado, viu, Guilherme? Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Walter, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. E peço para que, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos materiais, curta, segue a gente no Instagram, no TikTok, também no Facebook. E é isso aí. Então, até a próxima, até amanhã e fui.